Se eu te perguntar agora, neste exato momento, se você se considera uma boa pessoa, qual seria a sua resposta imediata? Provavelmente, sem pensar muito, você diria que sim. Afinal de contas, quem em plena consciência se levantaria para dizer que é uma má pessoa? Nós tendemos a nos avaliar comparando-nos com os outros. Pensamos, eu não roubo, eu não mato, não faço mal a ninguém, pago meus impostos e ajudo quando posso. Por esse critério puramente humano, nós nos sentimos perfeitamente seguros, absolvidos pela pergunta: será que você é salvo no último dia quando Jesus vier? No entanto, o maior perigo da nossa jornada nesta terra é exatamente este: viver sob a ilusão de que a nossa régua moral é a mesma régua de Deus. Quando tentamos falar de Deus para as pessoas ou nos aproximar da verdade, muitas vezes usamos frases feitas, jargões bonitos e fórmulas vazias. Dizemos coisas como: Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, ou só Jesus pode preencher o vazio do seu coração. E qual é a reação comum das pessoas hoje? Elas respondem: mas eu não sinto vazio nenhum. Minha carreira está indo bem, faço terapia, sou feliz do meu jeito e me considero uma pessoa realizada. A mensagem do Evangelho verdadeira não começa dizendo que você tem um vazio emocional a ser preenchido. Ela começa confrontando a sua culpa perante um Deus perfeitamente santo. E é sobre isso que nós precisamos conversar hoje, sem filtros e com profundidade. O grande conflito da sociedade moderna é que nós substituímos a lei de Deus pela moralidade líquida do nosso tempo. Nós criamos o que podemos chamar de régua do mundo. A régua do mundo é flexível, muda conforme a cultura, adapta-se às conveniências e normaliza aquilo que, aos olhos de um Deus eterno, é absolutamente inaceitável. Pensemos em um exemplo muito claro e cotidiano: a questão de beijar antes de se casar, a troca constante de parceiros e a banalização do corpo. Hoje em dia, a sociedade normalizou tudo isso. Para o mundo, é apenas liberdade, algo normal ou autoconhecimento. As pessoas usam a régua humana e dizem: todo mundo faz, qual é o problema? Ninguém está saindo ferido. Mas quem somos nós para definir o que é pureza e o que é pecado? Quem é a civilização, com suas modas passageiras e seus valores corrompidos, para reescrever o padrão de um Deus que criou o universo? A verdade é que a régua do mundo está completamente abaixo da lei de Deus. A vontade de Deus é soberana, imutável e perfeita. Quando tentamos justificar os nossos erros dizendo que a sociedade aceita, estamos cometendo o erro de achar que a opinião da maioria, ou a nossa própria, tem mais peso do que a vontade do Criador. Deus tem a sua própria régua, e, quando colocamos as nossas atitudes sob a régua de Deus, percebemos que a nossa suposta bondade desmorona como um castelo de areia. Isso nos traz a uma verdade fundamental que precisamos encarar sem meias palavras. Nós não somos pessoas boas. Essa frase choca, não é? Ela fere o nosso ego. Mas a Bíblia é implacável ao afirmar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que nós somos pecadores? Essa é uma pergunta que precisa de uma resposta honesta. Nós erramos não apenas quando cometemos crimes graves. Nós erramos em pensamentos, em palavras, em atitudes e até mesmo nas omissões. Quantas vezes você já desejou o mal a alguém em pensamento? Quantas vezes a sua língua feriu alguém, mesmo que de forma sutil? Quantas vezes você deixou de fazer o bem quando tinha o poder de fazê-lo? Deus é a perfeição absoluta. O padrão de Deus não é ser melhor do que o seu vizinho. O padrão de Deus é a santidade irrepreensível. Se você colocar uma barra de ferro limpa ao lado de uma barra enferrujada, a diferença é visível. Mas se você colocar essa mesma barra de ferro limpa sob a luz intensa do sol do meio-dia, você começará a enxergar milhares de imperfeições, poeira e microfissuras que antes estavam ocultas. A santidade de Deus é essa luz intensa. Quando nos aproximamos dele, percebemos que nada do que fazemos por esforço próprio nos torna merecedores do seu amor ou capazes de nos salvar. A nossa justiça própria é imprestável diante dele. Reconhecer que somos pecadores não é um ato de autopunição mórbida, é o primeiro passo indispensável para a cura. É olhar para o espelho espiritual e admitir: eu estou perdido se depender apenas de mim. Se a história terminasse aqui, estaríamos totalmente desamparados.
Se Deus é perfeitamente justo, ele não pode simplesmente ignorar o mal. O pecado exige uma reparação, um juízo. E é aqui que brilha a maior demonstração de amor que o cosmos já testemunhou. Jesus Cristo não veio apenas para ser um grande mestre de moral, um filósofo ou um exemplo de bondade. Jesus veio para morrer por nós na cruz. Pense nisso com profundidade. Ele pagou o preço que nós éramos os únicos a merecer. A condenação que cairia sobre a nossa rebeldia foi suportada por ele. Naquela cruz, o sangue vertido representou a substituição perfeita. O inocente pelos culposos, o Criador pelas criaturas rebeldes. A salvação não é algo que se conquista por meio de obras, méritos ou rituais religiosos para que ninguém possa se gloriar. Ninguém poderá chegar ao céu e dizer: eu entrei aqui porque fui bom o suficiente. A salvação é um presente imerecido, acessível exclusivamente pela fé e pela entrega total da vida a Jesus Cristo. Viver para a vontade de Deus não é viver com o cumprimento de regras. É um relacionamento vivo com o Pai que nos resgatou. É entender que Ele nos perdoa, nos restaura e nos transforma dia após dia. Quando compreendemos o sacrifício da cruz, a nossa postura diante do pecado muda radicalmente. Nós deixamos de nos defender e começamos a nos arrepender de verdade. O verdadeiro arrependimento não é apenas sentir remorso por ter sido pego ou temer as consequências. É uma mudança radical de direção. Como diz a Escritura, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Por isso, a nossa vida diária precisa ser marcada por uma avaliação constante das nossas atitudes. Não se trata de buscar uma perfeição ilusória, mas de ser verdadeiro diante de Deus. E como fazer isso na prática? Primeiro, busque a Deus. Comece o seu dia ouvindo a voz dele através da sua palavra e pedindo direção antes de tomar qualquer decisão. Segundo, examine-se. Pare por alguns instantes e olhe para suas intenções, pensamentos e palavras. Pergunte-se com sinceridade: onde errei hoje? Onde cedi a régua do mundo? Terceiro, confesse e se arrependa. Quando pecar, assuma. Não se justifique. Não coloque a culpa nos outros, nas circunstâncias ou no estresse. Fique diante de Deus com um coração quebrantado e peça perdão de verdade. Quarto, mude. Decida não repetir o erro. Fuja da tentação, estabeleça limites e faça aquilo que é correto, mesmo que doa ao seu orgulho. Quinto, dependa da graça de Deus. Você não consegue vencer o pecado sozinho na força do seu braço. É Ele quem sustenta os seus passos todos os dias. No final das contas, a grande questão da nossa existência é para quem estamos vivendo. O mundo nos diz para agradar as pessoas, buscar a aprovação alheia, seguir a maré e moldar os padrões de Deus à nossa conveniência. Mas a palavra do Senhor nos chama a uma vida muito mais alta. Viva para a glória de Deus e não para agradar pessoas. Ele merece absolutamente tudo o que somos e tudo o que temos. Quando o último dia chegar e o juízo divino se manifestar sobre toda a terra, aqueles que estiverem revestidos pela graça de Cristo e marcados por um arrependimento verdadeiro não encontrarão a condenação eterna, mas a galardão da vida eterna ao lado do Pai. Deus te ama profundamente e é por isso que Ele não compactua com o seu erro. Ele quer te perdoar, te restaurar e te transformar dia após dia. Não espere o amanhã para alinhar a sua vida à régua de Deus. Reconheça que você precisa de um Salvador. Entregue sua vida a Jesus Cristo e experimente o verdadeiro relacionamento com aquele que deu a vida por você na cruz. Se este vídeo fez sentido para o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Deixe o seu comentário refletindo sobre o que conversamos hoje e inscreva-se no canal. Que o Senhor abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.